Você está tomando muito loss porque você não sabe o ponto melhor de entrada para você poder fazer a operação. Às vezes você até sabe o conceito sim da estratégia, do operacional, só que você não sabe qual que é o melhor ponto de entrada, você não sabe quando vai ser, se você pode pegar o de abertura ou sempre vai ter que pegar com melhor margem. Você não sabe filtrar se é uma boa operação para você pegar com mais margem ou se é uma operação que você pode ficar mais de boa e pode pegar com menos margem. Então nessa aula eu vou te explicar como você vai pegar a operação com mais margem se o mercado estiver com tal confluência, ou quando você pode pegar com menos margem quando o mercado estiver com outra confluência. Então nessa aula eu vou te explicar tudinho. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1, que lá eu posso postar os avisos, posso postar os resultados dos alunos, caso você ainda esteja com dúvida, entrar para dentro do treinamento, porque dentro do treinamento que eu consigo tirar as dúvidas aqui dos meus alunos, porque muitas vezes está com alguma dúvida e vai tirar dúvida comigo e você está operando totalmente errado. Então lá no treinamento eu consigo tirar suas dúvidas. Então sem mais enrolação, vamos corrigir a dúvida desse aluno. Basicamente ele operou o cor de vela, só que esse cor de vela, para quem não sabe, o cor de vela é basicamente quando você quer acertar a cor da vela. Você fala, não, a vela que eu vou operar aqui é a vela que tende a ser muito mais vermelha do que pelo menos pagar uma retração, do que terminar verde, e mesmo assim eu ganho na retração. Então ela tende muito mais a terminar vermelha mesmo, o corpo da vela terminar vermelha, do que somente ser verde e pagar uma retração. Mas aqui ele pensou que era o cor de vela, mas na verdade não. Então para cor de vela você pode sim pegar de abertura, mas quando não é cor de vela tem um ponto margem de segurança para você evitar aí de tomar loss na sua operação. Então o que que ele viu aqui? Que nessa vela vermelha aqui ele teve que olhar para trás para ver se teve algum tipo de conexão, se teve alguma força vendedora. Ele olhou aqui para trás e ele marcou essa vela aqui. E por que ele marcou essa vela aqui? Também não sei, porque ele marcou errado, porque não é em qualquer vela que você pode fazer a marcação de domínio. As marcações de domínio pode ser a primeira vela do movimento. Então como que eu vou saber se é a primeira vela do movimento? Aqui, se eu for ver, não fez velas verdes? Velas verdes, fez vela verde, não reverteu ainda. Não fez uma vela vermelha, fez de novo outra vela verde de continuação, fez outra vela verde, fez outra vela verde, até que no momento aqui ele fez uma vela vermelha. Então toda vez que acabou o movimento aqui do comprador e começou um movimento de vendedor, então começou a nova pernada de vendedor, começou aqui uma reversão do preço, aí sim você pode dar um início à nova pernada e você pode fazer as marcações de domínio. E como vai ficar as marcações de domínio? Eu posso pegar na primeira vela dessa pernada vendedora, eu também tenho os domínios no meio dessa pernada, só que aqui no caso eu não tenho nenhum tipo de domínio no meio dessa pernada. O único domínio válido nessa pernada vendedora é somente dessa primeira vela aqui do movimento. No caso ele marcou aquela terceira, mas essa terceira aqui não é nada, ela não significa nada, é uma vela qualquer no gráfico, não é região de domínio. Então é bem diferente você pegar, só porque aqui essa vela vermelha conseguiu romper a abertura dessa outra vela vermelha, o Will falou que agora sim o mercado tem força de venda, agora sim posso pegar uma operação de venda muito mais forte porque o mercado tem força vendedora. Só que não é muito bem assim. Você tem que pegar as velas vermelhas, sim, na abertura, só que tem que ser região de domínio, não é em qualquer vela. Então, por exemplo, a única região de domínio nessa pernada vendedora era dessa vela vermelha aqui. Então essa terceira vela aqui que ele marcou não tá certo, tá totalmente errado, porque essa vela vermelha aqui não é região de domínio. Então vamos ver se essa vermelha, qual a abertura de outra vela vermelha ela conseguiu romper além dessa daqui. Então se a gente for olhar aqui essa vela aqui, qual que é a primeira vela vermelha que a gente tem aqui? A gente tem essa daqui, a gente teve essa daqui, só que essa daqui a gente sabe que não é região de domínio. A gente teve aqui mais para trás também, só que qual foi a última? Vamos ver, vamos fazer as marcações aqui. Então a primeira que ela conseguiu romper foi essa daqui, ó. Então a primeira que a gente olhou para trás, a gente olhou aqui para a esquerda do gráfico e encontramos essa região de domínio aqui. Então vamos olhar mais para a esquerda, vamos olhar aqui aonde tem região de domínio. Ele marcou essa aqui, mas aqui a gente sabe que não é região de domínio. Então a gente olhou vela vermelha aqui, essa sim é uma região de domínio válida para a gente poder fazer a marcação. Will, mas ela conseguiu romper aqui para baixo. Então a marcação é nessa daqui? Não é nessa daqui, porque é sim uma marcação de domínio válida, só que a gente não vai marcar nessa, porque essa aqui não foi a última. E para operar conexão, para operar a força de mercado, a força aqui vendedora, é sempre a última conexão que acontecer. Então a gente teve essa conexão, a gente também teve essa conexão. Então temos duas conexões com a força vendedora, essa daqui e essa daqui,
Por que força vendedora? Porque essa vela vermelha aqui conseguiu romper a abertura do domínio vendedor. Porque a gente tem a abertura do domínio de venda nessa vela e a gente tem a abertura do domínio de venda nessa vela. O domínio de venda, como eu falei, sempre na abertura. E a abertura da vela vermelha é sempre na parte superior, é sempre na parte de cima da vela. E a abertura da vela verde, se for uma região de domínio comprador, vai ser sempre na parte inferior, vai ser sempre na parte de baixo. Então não confunda, senão você vai fazer a marcação errada e vai cagar tudo, porque se você fizer a marcação errada, já tá totalmente errado. Então não posso marcar aqui, ó, aqui é domínio vendedor, o Will falou que é só pegar aqui, ó, a abertura da vela, mas aqui não é a abertura, aqui é o fechamento. Então sempre fique muito atento, para quem é mais iniciante, vai gerar um pouco de dúvida. No começo eu também tinha um pouco de dúvida em fazer as marcações, mas é só decorar. Se for numa vela vermelha, a região de domínio é na parte de cima, é na parte superior dessa vela, e se for na vela verde, se for uma região de domínio comprador, é sempre na parte inferior, é sempre na parte de baixo. Então, se eu for pegar domínio comprador, eu nunca vou pegar em cima, sempre vou pegar embaixo. Se for domínio vendedor, uma região de domínio de venda, eu nunca vou pegar na parte de baixo, vou pegar sempre na parte de cima, porque essa vela vermelha, ela não começou aqui e desceu, é a mesma coisa na verde, ela não começou aqui embaixo e subiu, então na vermelha, ela começou em cima e desceu, então a abertura é sempre em cima. E na vela verde, ela começou aqui embaixo e subiu, então a abertura é sempre na parte de baixo. Então é bem simples, não tem muita dúvida, é só você ficar procurando no gráfico, ficar estudando isso, que vai ficar muito mais fácil quando você pega a visão, quando você fica aplicando no gráfico, você consegue ter uma leitura muito melhor do preço, você começa a ter uma visão muito mais veloz e consegue se enxergar todo o cenário aqui possível. Então a gente observou que essa vela vermelha conseguiu romper esse último domínio vendedor, a gente teve esse daqui também, só que o último foi esse daqui, então o último que ela conseguiu romper foi essa daqui, foi esse domínio vendedor. Aí quando você faz a marcação, então vamos supor que você não sabe nada do operacional, esquece o limite do preço, esquece qualquer outro tipo de coisa. Vamos aqui do básico, do comecinho para se poder entender. Então para quem já é mais avançado, já vai pegar a visão, vai saber que essa análise foi um pouquinho perigosa. Mas aqui, você é novo aqui no canal, você não sabe muito do operacional, então vamos aqui do básico, do básico, do básico, para não te encher de informação e você ficar perdido. Então de novo, vamos recapitular. Essa vela vermelha aqui, você olhou aqui para trás do gráfico e encontrou uma região de domínio. Lembrando, região de domínio é sempre na abertura, não pode ser qualquer vela vermelha. Então não vou falar, essa daqui é região de domínio, essa aqui também, desde que ela seja. Então se ela não for qualquer vela do gráfico, qualquer vela vermelha aqui, então não pode. Então a mais facinho para você pegar é a primeira vela do movimento da pernada de venda ou de compra. No caso aqui, se essa vela aqui é de venda, a gente tem que encontrar regiões de domínio vendedor. Não adianta procurar região de domínio comprador, que não faz o menor sentido, porque quando essa vela aqui rompe para baixo, ultrapassa a marcação aqui para baixo, então ela tem força de venda, porque aqui ó, tá abastecido de regiões vendedoras, aqui tá domínio vendedor, por isso que é o próprio nome diz. Então quando rompe para baixo tem força vendedora. Aí depois que faz essa velinha aqui, que faz conexão com o domínio vendedor, o que a gente espera desse movimento? A gente pode pegar ou essa operação aqui de venda, dependendo se essa vela aqui faz conexão for um padrão de continuação, ou a gente também pode esperar a confirmação, que é mais seguro para você que está começando, não sabe muito do operacional. Então você espera uma vela de confirmação para confirmar que ela terminou abaixo do movimento, terminou abaixo dessa força vendedora, o mercado sim aceitou essa região de domínio. Então se você for ver, ela não ficou abaixo dessa linha vermelha, não ficou abaixo dessa conexão com o domínio vendedor, então a gente tem leitura para fazer essa operação de venda aqui. Aí não se importa, mas aqui foi uma vela verde, porque não tem problema. O operacional não é só isso, tem muito mais coisa para você poder aprender. Então a gente sabe que sim, o mercado teve força de venda, o mercado conseguiu confirmar, e essa confirmação não pode ser uma vela vermelha, essa confirmação tem que ser uma vela de cor oposta, porque a gente sabe, vamos avançar um pouquinho mais no conteúdo. Quando ele faz uma vela vermelha aqui, ó, a gente sabe que no pavio dessa vela vermelha tem a ação dos compradores. Então toda vela vermelha, o pavio tem a ação dos compradores, porque se você for olhar no tempo gráfico menor, por exemplo aqui, ele está operando no gráfico de M1, o gráfico que, então cada vela tem a duração de 1 minuto. Então quando passar 1 minuto, vai abrir uma nova vela. Então se você colocar o tempo gráfico menor, você vai ver que nessa vela aqui vai ter várias velas. Então em uma vela de M1, por exemplo, se ela deixar pavio aqui, por exemplo, ele vai ter aqui ó, velas verdes, aí vai ter aqui velas vermelhas também, e velas verdes, porque no tempo gráfico menor, você vai ver todo esse cenário aqui, mas no 1 minuto é apenas uma vela. Então por exemplo, sei lá, nos 5 segundos, você vai ver várias velas aqui. Então não necessariamente, só porque é uma vela verde, vai ter só velas
velas verdes, porque se você colocar um tempo gráfico menor, se você abaixar o fractal do preço, ver dentro dessa vela aqui, você vai ver que tem velas verdes, vai ter velas vermelhas também, velas verdes. E na verdade, quando você olha o pavio, tem a ação dos vendedores, porque aqui ó, o mercado conseguiu jogar para baixo e aqui o mercado também conseguiu jogar para baixo. Então toda a vela verde tem a ação dos vendedores. Então se for uma vela vermelha, a gente sabe que tem a ação dos compradores. Então essa vela aqui vermelha tem a ação dos compradores e não está favorecendo a nossa operação. Então nesse exemplo aqui, ele fez uma vela de confirmação verde. E por que tem que ser de cor oposta à vela que faz a conexão? Então se faz a conexão com uma vela vermelha, então conectou com o domínio de venda, e essa vela aqui é uma vela vermelha, e a próxima vela consegue confirmar, quer dizer que é o que? Tem que confirmar de cor oposta, porque nesse pavio tem a ação dos vendedores ajudando o mercado a jogar para baixo. Então se a vela é vermelha, a vela que faz a confirmação tem que ser uma vela de cor oposta, e ela tem que deixar pavio. Não adianta nada também se for uma vela verde aqui, e ela não deixar pavio, porque a gente sabe que toda vela verde tem a ação dos vendedores, só que se ela não deixar pavio aqui, quem fechou essa vela foi quem? Foi os próprios compradores, teve ação compradora aqui nessa vela aqui. Então não vai ser muito legal a gente pegar essa operação, porque quem fez essa vela não foi o vendedor, porque se for o vendedor aqui ó, no caso aqui ela deixou o pavio, então tem a ação dos vendedores, ajudou ao mercado jogar para baixo. Então temos força de venda, a próxima vela confirmou verde, então de cor oposta a vela que fez a conexão, ela deixou o pavio também, retraindo a nossa marcação. A gente sabe que quem fechou essa vela verde foram os vendedores, que vai ajudar a próxima vela que a gente pegou uma operação de venda. Ah, mas por que aqui, ó? Aqui fez uma vela verde, Will. Deu loss? Não, não deu loss, porque a operação não é só isso. A gente não vai ver só isso. Mas sim, se você é iniciante, viu só isso, você tem que pegar na melhor margem possível. E qual que é a melhor margem? O pavio do fechamento dessa vela verde, dessa vela de confirmação desse rompimento. Confirmou que ela fez a conexão com a força vendedora. Então fez uma velinha verde aqui. E aonde vai ficar nossa operação? Quando tocar aqui, ó. Tocou no pavio do fechamento, que a gente chama de liquidez, todo o pavio do fechamento. Então, todo pavio que seja na parte superior da vela verde é liquidez. E todo pavio que seja na parte inferior, então aqui na parte do fechamento da vela vermelha, também é liquidez. Então, todo o pavio do fechamento, a gente pode pegar a operação com a melhor margem possível. A gente sim pega na liquidez, quando a gente não tem muita confluência. Então, aqui não foi cor de vela, porque cor de vela é uma letra mais avançada, uma letra que eu passo mais no treinamento, mais detalhadamente. Quando o mercado tem força de venda, e além de ter força de venda, ela rejeita o movimento da compra, porque a gente tem aqui um cabo de guerra, por exemplo. A gente tem força de venda, a gente tem a fraqueza na compra para poder pegar uma venda muito mais direcional. Então aqui não teve a fraqueza na compra, só teve a força na venda, porque conectou com esse domínio vendedor. Então se não teve aqui o cor de vela, se não teve aqui a força na venda e a fraqueza na compra, a gente tem que pegar com a melhor margem possível. E a melhor margem possível, como eu falei, é na liquidez, que é o pavio do fechamento da vela de confirmação. Se a vela for verde, o pavio do fechamento vai ficar onde? Vai ficar aqui na parte superior, vai ficar aqui na parte de cima. Então quando o mercado, a próxima vela não pôr do futuro, então por exemplo, não tocou nessa, posso pegar nessa? Não, tem que ser na próxima vela. Então quando essa próxima vela tocar aqui na marcação, você pode pegar essa operação com a melhor margem possível, porque o mercado não trouxe nas confluências. O mercado só fez aqui força de venda, porque conectou com esse domínio vendedor, e a próxima vela confirmou. Aí depois os próximos módulos do treinamento, você vai saber que isso aqui é uma pressão de venda que ajudou o mercado a derreter. Mas aqui ó, como o mercado não demonstrou cor de vela, você não pode pegar ou de abertura, ou acreditando que essa vela aqui vai ser vermelha, porque a gente não tem aqui força e fraqueza, a gente tem somente a força e a fraqueza aqui na compra, não temos. Então a gente tem que pegar a melhor margem possível, e mesmo que essa vela aqui, então essa vela que termine verde, a gente vai ganhar nessa retração. A gente não vai acreditar que essa vela tem que ser vermelha, porque muita gente aí no canal no YouTube fala, não, essa vela tem que ser vermelha, mas tá tudo errado. Os caras falam, tem que ser vermelha, mas nem sabe o motivo que tem que ser vermelha. Então você tem que ficar atento, tem que filtrar as pessoas que você acompanha, porque a maioria do Operação da Lógica do Preço ensina de forma errada. Eu tô aqui pra passar a visão, pra passar do jeito certo e desmistificar aí todo mundo que tá operando errado. Então aqui você pegou aqui na liquidez, que é o pavio do fechamento da vela de confirmação, e você tomou essa vitória. Por que eu tomei a vitória? Porque aqui na Cotex, a sua operação, ele só vai finalizar na próxima vela. Então na verdade ela não terminou aqui em cima, ela terminou bem aqui embaixo. Mas vamos supor que, por exemplo, você pegou na Equioption ou alguma corretora desse tipo, ou X9, ou alguma coisa assim. Ele terminou travado. Então aqui você tomou empate. Ele terminou travadinho com o pavio
provável, que seria a liquidez. Então ele pode vir fazer isso. Como eu falei, como o mercado não tem tantas confluências, você está agora começando no operacional, ou você ainda tem um pouco de dúvida no operacional, aqui você sempre pega na liquidez, porque o mercado ele pode vir e fechar essa liquidez. Para quem já acompanha mais o tempo, a gente sabe que toda liquidez é alvo a ser buscado. O mercado vai vir buscar essa liquidez de compra. Quando o mercado estiver subindo, ele vai poder vir buscar essa liquidez de compra para fechar e gerar nova liquidez para o mercado poder trabalhar no futuro. Então é exatamente isso que ele fez. Ele terminou travado aqui, então conseguiu trabalhar essa liquidez de compra que estava pendente. E na X-Option, X-Nova, alguma corretora desse tipo, você vai tomar um empate. Mas como na Cotex somente paga na próxima vela, então aqui deu uma vitória bem da tranquilidade. Porque essa ela não terminou aqui em cima, ela terminou um pouquinho mais abaixo e te deu essa vitória bem bonita. É por isso que você tem que saber qual margem é melhor você pegar. Então, por exemplo, se não faz cor de velas, não tem força e fraqueza, você não pode pegar de abertura. Então muita gente ia pegar aqui de abertura e ia tomar loss. Eu vejo muita gente, eu sou teimoso, eu pego de abertura, mas não é assim. Se você sabe que o mercado não necessariamente tem que ser uma vela vermelha, você não vai tomar esse risco. Se você toma esse risco, você tá se lascando à toa, você vai perder dinheiro à toa. Então você tem que fazer sempre aqui, sempre certinho, para você não se lascar, porque quando você sabe o que o mercado faz, você já tem a leitura mais avançada, você já sabe o que você está fazendo e não vai depender ali de outros mentores, de outras coisas ali aleatórias, porque você sabe o que está fazendo. E quando você tem a sua leitura, você não depende mais de ninguém. Então se você gostou dessa aula, comente força vendedora para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, para o YouTube recomendar para mais pessoas, porque é muito importante eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e para o YouTube gostar também, recomendar para muito mais pessoas, para as próximas pessoas também saber desse conhecimento, porque se você não consegue compartilhar com outra pessoa, quer dizer que você está no ambiente errado, quer dizer que você não tem nem pessoas que estejam no mesmo ambiente que você, que quer crescer também. Então se você não consegue nem compartilhar um vídeo que vai agregar muito na vida das outras pessoas também, quer dizer que você está no ambiente errado, quer dizer que você precisa procurar outros tipos de ambiente que vai te trazer muito mais resultado, que são as pessoas que recomendam vídeo, são as pessoas ali que estão para estudar junto com você. Então bora à próxima aula, tamo junto, é nóis.